Você já percebeu que, enquanto muitos lutam sem rumo no mundo dos negócios, existe um segredo bíblico para criar negócios infalíveis que quase ninguém aplica? Um segredo revelado pelo próprio rei Salomão, o homem mais sábio que já pisou na terra e que ainda hoje guia aqueles que querem prosperar com propósito. A verdade é dura. Muita gente vive como servo, quando poderia pensar como rei. E aqui vai um choque silencioso. Talvez você esteja trabalhando duro, orando, tentando prosperar, mas preso não pela falta de esforço, e sim pela falta de sabedoria de Salomão, aquela que transforma caos em direção, insegurança em visão e escassez em abundância. Enquanto isso, os princípios antigos seguem funcionando, e você ainda não os usa. O que vou te revelar agora não é teoria. É um mapa escondido dentro das finanças bíblicas, usado por comerciantes, reis e líderes espirituais por milhares de anos. E se você aplicar isso, mesmo por 7 dias, o que mudaria na sua vida financeira, na sua paz, no seu futuro? Não subestime essa resposta, porque vou revelar os 4 negócios infalíveis da Bíblia, quando aplicados com fé e inteligência, mudam destinos inteiros. E fique comigo, porque nos próximos minutos você vai descobrir o que diferencia quem apenas sobrevive de quem constrói legado. E no final, vou te mostrar a chave que Salomão deixaria em suas mãos se estivesse olhando para você agora. A primeira revelação que Salomão nos entrega é que as finanças bíblicas nunca foram apenas sobre números, mas sobre destino. Dentro das Escrituras, existem princípios financeiros da Bíblia, tão antigos quanto a própria humanidade, e ainda assim mais atuais que qualquer manual moderno. É surpreendente como muitos caminham anos dentro da fé, sem perceber que ali estão códigos de prosperidade, segundo a Bíblia, capazes de reconstruir vidas inteiras. Salomão via a economia como um campo espiritual, onde cada decisão gera frutos visíveis e invisíveis. E se você começasse a enxergar sua vida com essa mesma lente? Em cada página, Deus insere símbolos que funcionam como mapas ocultos para quem busca sabedoria financeira. Para um homem sábio, nada é aleatório. Nem o campo onde se planta, nem o talento recebido, nem o modo como se administra o tempo, o dinheiro e o propósito. O mais impressionante é que muitos cristãos vivem em escassez não por falta de fé, mas por ignorar esses códigos. Quantas vezes você orou pedindo provisão, mas ignorou o conselho que já estava escrito há gerações? Esse contraste é justamente o que separa reis de servos. Quando uma mulher sábia, uma mãe ou uma esposa do tempo antigo abria as Escrituras, ela não encontrava apenas histórias, encontrava instruções para conduzir sua família, sua casa e até suas escolhas financeiras. Essa herança bíblica não é masculina ou feminina, é universal. Os antigos sabiam que bênção sem ordem se perde, e trabalho sem visão gera cansaço sem colheita. Por isso, Salomão dizia que o coração deve buscar entendimento acima do ouro, porque o entendimento é o ouro que nunca acaba. E se Salomão estivesse olhando sua vida agora, o que ele diria sobre suas escolhas financeiras? O mais bonito é que, quando você entende que a Bíblia é também um manual econômico espiritual, percebe que nunca esteve sem direção. Deus já deixou caminhos para multiplicação, trabalho e provisão, e até para a multiplicação de recursos que sustenta gerações. Essa sabedoria não envelhece, não falha e nunca depende do humor do mercado. E quando começamos a compreender isso, uma pergunta surge. Se existe um mapa tão claro, por que tantos ainda se perdem? Talvez a resposta esteja no próximo ponto. Continue comigo. Quando entendemos que a Bíblia carrega princípios econômicos profundos, surge uma verdade desconfortável. Muitos cristãos têm fé, mas não têm gestão financeira cristã. Oram com intensidade, servem com alegria, mas vivem uma vida marcada por desordem, impulsos e uma dependência perigosa de uma única renda. Salomão diria que isso é como construir um palácio sobre areia.
Por fora, parece firme, mas por dentro está vulnerável. A fé não é o problema. O problema é quando a fé caminha sozinha, sem a companhia da administração financeira. A maioria não percebe que a falta de estrutura financeira é um ladrão silencioso. Uma mãe que administra mal, um pai que não planeja, um jovem que gasta sem pensar. Todos acabam vivendo o mesmo ciclo de ansiedade e peso emocional. A Bíblia é clara ao mostrar que Deus honra ordem, diligência e visão. Quantas vezes você pediu a provisão de Deus, mas continuou repetindo hábitos que esvaziam o que Ele tenta colocar em suas mãos? Essa contradição cria um conflito espiritual que Salomão chamaria de sabedoria desprezada. Há uma diferença profunda entre confiar em Deus e esperar que Ele faça aquilo que é responsabilidade humana. É por isso que tantos vivem cansados, frustrados e emocionalmente drenados. Enquanto Salomão ensinava prudência, muitos hoje vivem à mercê de impulsos. O coração deseja prosperidade segundo a Bíblia, mas as decisões seguem a lógica do mundo, que incentiva pressa, consumo e dependência total de um único salário. E se Salomão estivesse vendo sua rotina financeira agora, será que ele encontraria ordem ou tempestade? Quando a fé se desconecta das finanças, a vida entra num modo de sobrevivência contínua. É como andar no deserto com uma jarra furada. Por mais que Deus envie água, ela nunca permanece. Porém, quando fé e sabedoria se unem, nasce uma transformação poderosa. E é justamente nessa união que começamos a entender que a prosperidade não chega por acaso. Ela é cultivada. Mas para cultivá-la, existe uma verdade que poucos têm coragem de encarar. E é isso que vamos revelar no próximo tópico. Quando percebemos que fé sem administração é instável, entendemos por que tantos vivem esperando uma mudança que nunca chega. Salomão ensinava que a sabedoria financeira não se manifesta apenas na fé, mas nas escolhas diárias. Muitos oram pedindo portas abertas, mas continuam parados diante da mesma porta fechada, esperando um milagre que exige movimento. As finanças bíblicas deixam claro que Deus abençoa passos, não estagnação. E essa revelação já começa a transformar a maneira como você enxerga sua vida. A prosperidade, segundo a Bíblia, não é um evento repentino. É um processo construído com visão, disciplina e propósito. Uma mulher sábia, no tempo antigo, não esperava que a colheita crescesse sozinha. Ela plantava, regava, vigiava e colhia. O mesmo vale hoje. Bênçãos não são automáticas, elas são ativadas por decisões. Quantas vezes você pediu mudança sem mudar? Essa reflexão é profunda, porque revela o quanto muitos querem resultados de reis vivendo rotinas de servos. Salomão dizia que o homem prudente enxerga longe, enquanto o imprudente tropeça no próprio caminho. Não existe vida espiritual separada da vida financeira. Ambas caminham juntas como duas asas do mesmo pássaro. Quando uma não funciona, a outra perde força. É por isso que tantos se sentem exaustos, oram com fé, mas gerem dinheiro com descuido. A sabedoria de Salomão nos alerta que quem não organiza o pouco jamais sustentará o muito. E se você aplicasse esse princípio por 7 dias, o que mudaria? Prosperidade é consequência natural de escolhas alinhadas com a verdade. Mas para dar esses passos, você precisa enxergar onde está a fragilidade do seu presente e onde está a força do seu futuro. E é exatamente nesse ponto que Salomão revela um dos pilares mais ignorados da Bíblia: a necessidade de criar múltiplas fontes de renda, algo que ele descreveu muito antes da economia moderna existir. Continue comigo, porque o próximo ponto abre um capítulo decisivo nessa jornada. Negócio 1. Diversificação de renda.
Quando compreendemos que prosperidade exige ação, entramos no território onde Salomão é mais direto, a diversificação de renda. Ele não falava isso como teoria, mas como estratégia espiritual. Em Eclesiastes, o sábio ordena que dividamos nossa porção em 7, até em 8, porque desastres e imprevistos sempre chegam sem aviso. Isso é mais que conselho econômico, é proteção divina. Depender de apenas um salário é como caminhar sobre gelo fino. Parece seguro, até quebrar de repente. Salomão entendia que o homem prudente constrói canais, não barragens. Por isso, as múltiplas fontes de renda não são uma ideia moderna, mas um reflexo da própria sabedoria de Deus. Uma mãe que aprende uma habilidade nova, um jovem que cria algo digital, um homem que monetiza talentos escondidos, todos estão aplicando princípios financeiros da Bíblia. Quantas vezes você esperou uma promoção, quando poderia ter criado uma segunda porta de provisão? Essa pergunta toca fundo, porque revela o quanto adiamos aquilo que Deus já nos autorizou a fazer. Hoje, os caminhos para diversificar são como rios que sempre existiram, mas muitos nunca perceberam. Produtos digitais, serviços simples, consultorias, pequenos investimentos, habilidades que podem se transformar em renda extra cristã. Salomão diria que o tolo ignora seus talentos, enquanto o sábio transforma até uma semente pequena em colheita abundante. O mundo moderno oferece ferramentas que os antigos jamais imaginaram, mas os princípios continuam os mesmos. E se você ativasse apenas uma das suas habilidades adormecidas, onde isso te levaria? A verdade é que Deus não depende de um único canal para liberar provisão. Quem depende é o homem desavisado. Quando criamos novos caminhos, abrimos espaço para a multiplicação de recursos, e isso honra a sabedoria do próprio Salomão. Diversificar não é excesso, é obediência inteligente. E quando esse entendimento entra no coração, começamos a enxergar outra chave milenar que sempre sustentou famílias e impérios: o poder das terras e imóveis, um dos negócios mais antigos da Bíblia. E é isso que você vai entender no próximo tópico. Negócio 2. Terras e imóveis. Quando entendemos a força da diversificação, enxergamos por que Salomão valorizava tanto as terras e imóveis. Para ele, nada representava estabilidade como o pedaço de terra que Deus confiava a uma família. A Escritura inteira trata a terra como promessa, raiz e destino, um lugar onde a herança bíblica não apenas é recebida, mas cultivada. No mundo antigo, possuir terra significava ter futuro, propósito e proteção. E, curiosamente, esse princípio continua funcionando mesmo após tantos séculos. Salomão via a terra como um dos negócios da Bíblia mais alinhados à mente divina. Terrenos simples, casas pequenas, espaços produtivos. Cada metro representava segurança e multiplicação. Hoje, enquanto muitos acreditam que investimento em imóveis é coisa para ricos, a Bíblia mostra que, desde cedo, famílias humildes compravam pequenas porções para construir legado. Quantas vezes você desconsiderou essa possibilidade, apenas porque olhou para o tamanho da sua renda atual? Essa é uma das perguntas que revelam o quanto subestimamos o que Deus pode ampliar. Uma mulher sábia, nos tempos antigos, sabia que a terra era mais que moradia, era produção, agricultura, hospedagem, aluguel, criação de animais ou espaços para trabalho e provisão. Os mesmos princípios se aplicam hoje. Um terreno barato, um imóvel simples para reforma, participações em fundos imobiliários, áreas em desenvolvimento. Tudo isso carrega o mesmo DNA espiritual que guiava os patriarcas. A prosperidade cristã muitas vezes nasce de escolhas que parecem pequenas, mas carregam frutos para gerações. A terra é o palco da multiplicação de recursos, e Salomão via isso com clareza. Ele sabia que nada é tão sólido quanto aquilo que Deus permite estabelecer sobre o chão.
E quando compreendemos essa visão, algo dentro de nós começa a buscar não apenas o que podemos comprar, mas o que podemos construir. É aqui que outra revelação surge. A de que o bem mais valioso que alguém possui não é o terreno onde pisa, mas a sabedoria que carrega na mente. E isso nos conduz ao próximo ponto, onde a educação como ativo se revela como um dos maiores tesouros bíblicos. Negócio 3. Educação como ativo. Quando entendemos que a terra é um terreno fértil para a multiplicação, descobrimos algo ainda mais profundo. Existe um tipo de riqueza que ninguém pode tirar, roubar ou destruir. Salomão chamava isso de sabedoria e dizia que ela vale mais do que ouro refinado. A educação como ativo é a base invisível dos negócios da Bíblia, porque ela transforma qualquer pessoa em fonte de provisão. É o único investimento que cresce enquanto você dorme, caminha e vive. E o mais impressionante é que quase sempre subestimamos esse tesouro interno. Salomão afirmava que a sabedoria eleva, protege e prospera. Uma mulher sábia do passado transmitia ensinamentos à família que garantiam estabilidade por décadas. Hoje, esse mesmo princípio se revela quando alguém decide monetizar conhecimento, ensinar algo que já domina, criar um curso simples, oferecer uma mentoria ou compartilhar vivências que podem transformar vidas. Quantas vezes você ignorou o valor da sua própria história, sem perceber que ela poderia gerar renda e legado? Essa pergunta expõe uma chave silenciosa de prosperidade. A sabedoria de Salomão nos lembra que aquilo que aprendemos não é apenas para nós, mas para servir, construir e impactar. Em um mundo onde a informação flui como rios sem fim, qualquer habilidade, cozinhar, organizar, ensinar, aconselhar, criar, escrever, pode se tornar uma fonte real de prosperidade segundo a Bíblia. Deus abre portas para quem se prepara, e a educação é o modo como nos tornamos aptos para oportunidades que ainda nem existem. Conhecimento é semente que sempre floresce quando regada com propósito. Quando entendemos que a mente é um campo fértil, percebemos que a educação é o tipo de ativo que acompanha todas as outras formas de riqueza. E assim como a terra precisa de movimento para produzir, a sabedoria também precisa ser colocada em ação. É exatamente essa ponte entre conhecimento e movimento que nos leva ao próximo princípio revelado: o poder da economia do movimento, onde o simples ato de se mover pode abrir portas que permanecem fechadas para quem fica parado. Negócio 4. Transporte e economia do movimento. Quando compreendemos que a sabedoria precisa de ação, entramos na revelação que Salomão enxergava com clareza: nada prospera parado. A economia do movimento sempre foi um dos alicerces dos negócios da Bíblia, desde as caravanas que conectavam reinos até os caminhos percorridos pelos profetas. O movimento traz oportunidades, conexões e provisão. No mundo moderno, isso se traduz no transporte como negócio, onde até um simples deslocamento pode se tornar canal de abundância. E essa visão muda tudo. O transporte sempre representou mais do que deslocamento. Representou vida, comércio, encontro e expansão. Carros, motos, bicicletas ou até caminhadas que geram serviço. Tudo carrega o mesmo espírito que guiava os mercadores antigos. Muitos acreditam que só prospera quem tem grandes recursos, mas a Bíblia mostra que Deus usou barcos simples, animais comuns e trilhas improvisadas para mover destinos. Quantas vezes você deixou oportunidades passarem, apenas porque não se colocou em movimento? Essa pergunta revela uma chave espiritual profunda. A prosperidade cristã muitas vezes nasce da disposição de servir. Quem se apresenta para entregar, transportar, organizar ou oferecer apoio local acaba se tornando resposta para necessidades reais. Hoje, a mobilidade abre portas através de entregas, transportes particulares, logística de bairros, apoio a idosos, suporte a pequenos empreendedores
e até coordenação de rotas. A sabedoria está em enxergar que o que você já possui, tempo, saúde, disposição ou um veículo simples, pode se transformar em multiplicação de recursos nas mãos de Deus. O movimento também traz percepção. Quando você sai, você vê. Quando você serve, você aprende. Quando você caminha, você descobre caminhos que antes estavam ocultos. Salomão sabia que Deus abençoa quem se move com propósito. E quando você une movimento, sabedoria e ação, uma nova etapa espiritual se abre diante de você. Agora que percorremos os 4 negócios infalíveis, resta uma última peça dessa jornada, a reflexão final, que pode definir se você vai permanecer como está ou iniciar uma nova história. Depois de caminhar pelos 4 pilares que sustentam os negócios infalíveis revelados pela sabedoria de Salomão, surge a pergunta que cada pessoa precisa enfrentar diante do espelho. O que você fará com esse conhecimento? A Bíblia sempre mostrou que destino não muda com promessas, mas com decisões. E agora a decisão está na sua mão. Você vai continuar acumulando dívidas ou vai começar a acumular sabedoria? Essa pergunta ecoa porque revela onde sua vida realmente está ancorada. Muitos passam anos vivendo no automático, repetindo escolhas que drenam paz, energia e propósito. Quantas escolhas você faz todos os dias, sem sabedoria? Quantas portas ficaram fechadas não por falta de fé, mas por falta de visão? Salomão alertava que a sabedoria clama nas ruas, mas poucos a escutam. Você está vivendo para acumular ou para deixar um legado? Pense nisso. Quantos conselhos você segue, sem saber de onde vem? Essa reflexão abre caminhos para uma reconstrução profunda. Se Salomão observasse sua vida hoje, o que ele diria sobre suas escolhas? Ele veria um servo tentando sobreviver ou um rei aprendendo a governar. Deus sempre entrega sementes, mas o futuro depende de como você as planta. Você tem vivido para acumular ou para impactar? A verdadeira prosperidade, segundo a Bíblia, não se resume em dinheiro, mas no alinhamento entre fé, propósito e ação. Cada princípio que você ouviu aqui pode se tornar uma chave, se você decidir usá-lo. E se esse vídeo acendeu algo dentro de você, então chegou a hora de agir. Inscreva-se no canal, ative o sininho e acompanhe os próximos ensinamentos de sabedoria bíblica. Se você acredita que a sabedoria de Salomão é o verdadeiro caminho para prosperar com propósito, não perca nenhum segredo. Assista o próximo vídeo sugerido e continue essa jornada, porque quem decide crescer encontra portas que antes nem sabia que existiam. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários. Eu escolho prosperar com sabedoria. Declare e ative isso na sua vida hoje.